Em certas ocasiões, Jesus pegou situações até muito trágicas do dia a dia dos seus discípulos e das pessoas a quem ele estava ensinando, para ilustrar uma lição maior do que ele queria dizer. Tem uma situação relatada em Lucas, que Jesus está conversando com os seus discípulos e ele disse assim: vocês têm que se arrepender, ou vocês acham que vocês são melhores do que aqueles 18 que morreram no desabamento da torre de Siloé? Que negócio é esse? É Jesus falando de um acidente que aconteceu em Siloé, de uma torre que estava em construção, que 18 pessoas trabalhadoras morreram. Ele estava conversando com os discípulos, ensinando sobre como nós precisamos nos arrepender. Ele fala assim: vocês não são melhores do que aqueles homens. Eles não morreram porque eram pecadores e não se arrependeram. Todos nós precisamos de arrependimento. Ele pegava situações que eram óbvias e que as pessoas entendiam para passar a sua mensagem. Numa outra vez, Jesus se senta no monte, com uma multidão que o cercou, e ele começa a proferir aquele trecho que nós consideramos como o Sermão do Monte. Está relatado em Mateus 5 até o 7. São praticamente 3 capítulos em que Jesus dá o maior sermão, um sermão maravilhoso, com muitas lições. Jesus está ali falando para aqueles homens sobre tudo que é importante para as bases da fé, para viver conforme o que Cristo ensinou, que ele estava ensinando. Ele estava dizendo sobre a moral, sobre como lidar com as pessoas. Ele fala das bem-aventuranças. Feliz de verdade é quem faz assim. Feliz de verdade é quem é assim. Ele fala de nós sermos sal da terra e luz desse mundo, nesse mesmo sermão. Então, esse sermão do monte mostra como se deve viver. Thaís e Eric, no Sermão do Monte, se nós trouxermos para a nossa vida, é nessa hora de tudo que aconteceu com vocês, que vocês puseram em prática, colocaram em prática aquilo que acreditam. E hoje nós podemos agora apresentar a Isis. Então, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele vai falar o trecho que nós vamos ler agora. Preste atenção, abra a tua Bíblia aí. Mateus 7, 24. Acha, e antes de ler, olha de novo para mim aqui, que eu quero pontuar uma coisa para a gente. Quando ele vai terminar o Sermão do Monte, ele vai agora fazer aquilo que nós chamamos de fixar a ideia. Ele vai fixar a ideia. Ele vai dar agora um exemplo. E quando ele termina o sermão, que é maravilhoso, que fez alguns ali chorarem, que fez alguns ali refletirem, ele vai fixar a sua ideia com um exemplo de uma figura que está muito claro na memória da maioria daquelas pessoas. Presta atenção. Casas destruídas por chuvas torrenciais. Era comum para aquelas pessoas sentadas, eu acho que eram milhares de pessoas sentadas, era comum para elas passarem por locais, num local em específico, que quem construía naquele lugar, vez por outra, tinham suas casas destruídas. Então agora ele vai chamar a atenção, ele vai falar algo que todo mundo entende. E por que eu estou fazendo uma relação com o que nós estamos vendo agora? Porque está muito vivo na nossa memória a força que uma chuva torrencial tem. E o estrago que ela pode fazer em casas, nas vidas das pessoas. Então agora Jesus termina o seu sermão e vai dizer o que está aqui em Mateus 7, 24. Preste atenção comigo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus vai fixar a sua lição do Sermão do Monte,
enquanto ele está falando sobre chuvas que batem nas casas, aquelas pessoas têm na sua mente casas que passaram por chuvas e ficaram, mesmo que cheia de destroços à sua volta, mas ela ficou de pé. Eles têm isso na mente, porque Jesus era prático. Ele tinha uma metodologia muito simples, pedagógica. E quando ele fala de casas que não aguentaram a força das águas, essas pessoas também tinham na mente ao menos um telhado todo destruído, utensílios, mesas e cadeiras retorcidas na sua mente. Mas agora ele faz a relação de que quem ouve as palavras desse sermão, que falava de justiça, que falava de influenciar para o bem, desse sermão que fala de, se alguém bater na tua face, dê a outra, nesse sermão que dizia, olha, se você ao menos cobiçar outra mulher, a mulher de outro alguém, você já está adulterando. Quando Jesus está dizendo, olha, se alguém pedir para você andar com ele 1 milha, ande 2. Ele quer fixar isso, dizendo, aqueles que praticam isso, que agora entenderam e ouviram falar, é como a pessoa que constrói uma casa, o homem sábio, que vai construir uma casa numa fundação grudada, apegada a uma rocha, e mesmo que venham as águas mais turbulentas, essa casa não cai. A base das 2 casas é que era diferente, no exemplo de Jesus. Os 2 construíram uma casa e tinha uma região na Palestina que, na verdade, era um leito adormecido de um rio, que, dependendo das estações, podia passar muitos meses e até anos, tudo sequinho. E como era um leito de rio, é mais retinho, é mais limpo de árvores. Então, os desavisados, ou porque propositalmente construíram ali, vinham e colocavam as suas casas nesse beiro, ou nessa beira, ou nesse leito de rio adormecido, numa estação seca. Então, existiam locais que não eram secos por muito tempo. Então, a pessoa falava, aqui está ótimo, vou construir minha casa aqui. E construíram. Só que no exemplo de Jesus, lugares secos e lugares sombreados podem estar assim na estação do inverno, mas quando vêm as chuvas, esses lugares tornam-se um rio, com águas turbulentas. A pessoa poderia achar que esse terreno, ele é tão simples de construir, por que é que ninguém faz igual eu faço? Mas a pessoa prevenida e que sabe da história daquele local, constrói e vai buscar o alicerce mais para baixo do que a areia. A pessoa que tem noção e que olha para outras circunstâncias da vida, vai buscar uma rocha para fundamentar a sua construção. As casas na época de Jesus eram casas mais frágeis do que as que nós temos hoje. A forma de construção era mais simples. Você vai ver relatos na Bíblia em que as pessoas desconstruíram o telhado para descer um paralítico numa das casas. Era mais simples, construção mais frágil. Nos dias de hoje, a gente tem uma construção mais elaborada, mas ainda assim, se você constrói sem alicerce, a chance de ficar de pé é cada vez menor. Antes de construir a casa, aquele que é prudente remove a areia solta, cavuca e vai buscar o alicerce. Olha, o prudente constrói sobre um fundamento, diga comigo, um fundamento, uma base sólida. É isso que Jesus está falando. Quem constrói assim, vive uma vida de segurança, de tranquilidade e de paz. Agora, a pessoa que ouve as palavras de Jesus e põe em prática é como esse que constrói grudado na rocha. A casa construída sobre a rocha simboliza a vida que tem por base colocar em prática o que Cristo disse, ter no coração quem Cristo é. A tempestade representa as provas da nossa vida. A tempestade representa as adversidades, as tentações, as perdas, as enfermidades, o diagnóstico,
A hora que o médico diz, você está grávida, mas vai acontecer um aborto. Essas são as tempestades da vida. Esses são as turbulências. A dor que te incomoda durante toda uma noite. E que você não sabe o que é aquilo que realmente está acontecendo. Essa é a hora em que nós vamos descobrir qual é o alicerce em que você está construído. Tudo depende de colocar em prática aquilo que nós já acreditamos e já sabemos. É sábio aquele que pega o que sabe e o que acredita e põe para valer no dia a dia. Esse aí é o que vai ficar de pé. Somente a vida que é alicerçada na rocha é que vai suportar as provas dessa vida que não é fácil. Jesus então aponta para duas condições para você permanecer e eu permanecermos de pé. Você e eu permanecermos de pé. Duas condições. Ouvir e praticar. Vamos dizer alto, ouvir e praticar. A teologia tem que passar para a prática. No púlpito é muito bonito. Nos coachings da vida é muito fácil você ficar tranquilo e bem. Duro é praticar. O duro é na hora de estar indo para o hospital, dizer assim, mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará por mim lá no hospital. Mas eu sinto o cuidado do Senhor mesmo com um médico e muitas vezes ignorante, dizendo assim, olha, não tenho muito para te dizer não, o quadro não mudou. É nessa hora que o verniz do brilho do choro falso na igreja tem que ir embora. É nessa hora que o verdadeiro cristão pega e firma os seus pés numa rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ah, vai bater o vento, vai te balançar, mas não vai te derrubar. Em outras palavras, ou a gente que está aqui nessa comunidade hoje acredita e põe em prática, ou vou dizer para você, vocês estão perdendo tempo, não voltem mais aqui para perder tempo. Vai viver tua vida. Mas se você está sentado aqui nesta manhã e tem sentido as trovoadas, os relâmpagos e raios que vêm na tua direção, e você já sabe, aí vem a água para bater na minha casa. Eu te convido hoje a firmar os seus pés na rocha Jesus Cristo que está aqui nesta manhã e ficar firme, porque a tempestade passa, mas Cristo não passa. O segundo construtor, em contraste com o primeiro que está firmado na rocha, ele ouve as palavras, ele conhece Jesus, mas ele não pratica na hora H. Ele não age, as suas ações não espelham, não demonstram o que ele sabe. E nem muitas vezes, infelizmente, o que acredita. Porque na hora do vamos ver, você faz diferente, você faz como todo mundo faz. Na hora do vamos ver, você faz como quem faz na novela faz. Na hora do vamos ver, você tem uma atitude igual ao personagem da série da Netflix, e não o que está na Bíblia. E esse segundo construtor, ele é dito que ele é sem bom senso, sem inteligência, ignorante. É como um ignorante. O resultado é que chove, bate o vento e não fica de pé a sua casa. É destruída totalmente. Por que essa casa não resiste? É porque a base da construção está só na areia. Por que ele não construiu com alicerces? Eu vou dizer para você alguns pontos que podem fazer frente a isso e responder a gente. Muita gente não quer o trabalho árduo de cumprir a palavra do Senhor. Não é fácil ser crente. É balela esse assunto de dizer, olha, é uma vida linda, cheia de borboletas. Pode ser cheia de borboleta, mas não é fácil. O fato de ser uma vida linda, a vida cristã, não significa que ela é fácil. Esse evangelho frouxo, de uma estética bonita, de simplesmente palavras de impactos e chavões, de otimismo vago, de graça barata, que não tem custo. Isso aí é para perdedores. Talvez ele não quis ter o trabalho árduo, porque cavar fundo dá trabalho para chegar na rocha.
Oh, como dá trabalho. Construir sobre a areia é muito mais fácil. Fazer ali só, já colocar a parede é fácil, é menos trabalhoso, oferece menos problemas. E outra, hein? A construção sobe mais rápido. É bem mais rápido, você faz rapidinho. Ele desejava o caminho mais fácil. Pode ser mais fácil seguir o teu caminho, meu irmão, os seus planos, os seus desejos. Pode ser mais fácil você dar vazão para os seus instintos. Pode ser mais fácil você não lutar contra a carne que puxa para o pecado. Pode ser mais simples, é mais fácil. E dá uma bela desculpa. Olha, pastor aceita qualquer desculpa, viu? Papel também, e-mail, aceita qualquer desculpa. É mais fácil viver no nosso mundinho, do nosso jeitinho, do que eu viver o caminho de Jesus. Mas no final esse nosso caminho pode levar à morte. Provérbios 16, 25 diz o seguinte, preste atenção. Há caminho que parece direito ao homem, mas o final é um caminho de morte. Você fala, olha, eu estou indo. Eu dei uns tranquinhos, uns barranquinhos aí para trás, mas eu estou indo, estou vivo. Estou comendo, não estou tão feia assim, não estou tão feio assim. A família está zoada, mas não está tão ruim assim, tem gente pior. Esse é o teu caminho, você está achando que está indo para algum lugar. Mas o nosso caminho pode parecer bom aos nossos olhos, mas o final pode ser um caminho de morte. Em contraste, observe o que diz o Salmo 18:30. Olha o que diz o Salmo 18:30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Olha o que diz o Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas a ruína é para os que praticam o mal. Segundo ponto, então ele tentou a coisa mais fácil, o seu caminho. Vamos construir aqui mesmo, é rapidinho, já está, levanta, durou até a chuva, só. Em segundo, ele agiu de uma maneira imprudente. O tolo construtor não se preocupou com o que poderia acontecer com o lugar onde ele construiu mais para frente, no futuro. Ele só pensou no agora, eu vou levantar logo agora, não está chovendo, faz tempo que não chove, vou levantar aqui. Talvez, quem sabe alguém te falou, de vez em quando chove, a água passa por aqui. Não. Oxe. Vamos pensar agora. É um ato de extrema tolice e imprudência pensar e ter uma perspectiva de curto alcance. Cada decisão que a gente toma na vida, presta atenção aqui, cada decisão que você e eu tomamos na vida, ela tem uma perspectiva de curto prazo e uma outra de longo prazo. Todas as decisões que você toma, ela impacta em curto e em longo prazo. Feliz é o homem que não troca o futuro pelo prazer do presente. Existe uma conta que é cobrada de nós, da nossa saúde, quando a gente vive desregradamente, quando é mais novo, enquanto o teu estômago aguenta, enquanto o teu corpo aguenta, você manda ver, você judia do seu fígado, você judia dos seus rins, você e eu judiamos de toda a nossa parte digestiva, respiratória, a gente toma friagem de boa, a gente faz tudo o que o corpo jovem consegue resistir. Porque, afinal de contas, o bom mesmo é entrar nessa piscina gelada hoje com todo mundo. O bom mesmo é encher a cara hoje, porque vamos beber e vamos deixar o fígado que lute. O bom mesmo é fazer o que todo mundo está fazendo, porque afinal de contas o que importa é ser feliz hoje. Mas o futuro, ele cobrará a conta. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita,
Porque a porta larga é o caminho fácil que leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil que leva à vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Colossenses 3, 1 e 3, diz assim, do 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas quem não vive assim, pensando nas coisas do alto, indo pelo caminho que é mais difícil, é mais estreito, é um caminho de dizer não para um monte de coisa, é um caminho de abstinência, é um caminho de colocar a nossa carne no seu devido lugar. É difícil, mas mostra-se um futuro maravilhoso, brilhante. Quem não faz assim, a chuva vem e a casa cai. Mas por que tem tanta gente que ouve e assim mesmo no dia a dia não pratica? Por que nós somos assim, gente? Porque o ato de ouvir e entender proporciona para a gente uma aparente posse. Diga assim, uma aparente posse. Você acha que por entender... Nossa, eu entendi essa mensagem hoje, hein? Você pode sair daqui hoje falando, eu entendi, hein? Beleza, você só fez a primeira parte da lição. A lição de casa é na hora do vamos ver. É amanhã, meu querido, quando o teu patrão vier e falar um monte de abobrinha para você que você nem merecia, aí vamos ver se você vai dar a outra face ou você vai subir em cima do cara e... Qual que é o alicerce que vai aparecer nessa hora? Vocês que são patrões aqui, eu não estou fazendo nenhum tipo, viu? Ou empresários, não estou dizendo que vocês vão amanhã receber isso, mas você que é patrão também, vamos ver como você vai lidar com a justiça em referência aos seus empregados. Aquilo que lhes é direito, dê a eles. É isso que eu estou falando. Porque entender o que nós estamos falando hoje aqui é fácil. O difícil é ao sair da porta aqui, o irmão pisar no teu pé e você mandar ele caçar um sapo. Vocês entenderam, né? E está cheio de irmão que entende, de irmã que entende, que é letrada, que é quase teólogo, eu poderia dar um diploma para você, mas que na vida, na prática, é um tolo. E qualquer tempestade derruba esse tipo de pessoa. Aquele que ouve e realiza, ele é inteligente e ele vive melhor. Quando a adversidade chega como um furacão, quando a notícia chega como um furacão, quando você tem a sua filha entubada na UTI, e ainda você é diagnosticado com Covid, aí é a hora de a gente ver quem é cristão, quem está na rocha e quem não está. Porque quem não está na rocha desaba. As vezes que eu conversei com a Thaís, sempre foram assim. Estamos confiando no melhor de Deus. E ao fim do testemunho dela, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Mas nós fazemos o quê? Acontece a adversidade, aí a gente não pratica a palavra, aí nós entregamos o caminho ao diabo. Eu não queria falar, para não dar mérito, para não dar ponto, mas é o que faz. Entrega o caminho ao Zé do boteco, entrega o caminho à tia fofoqueira da rua, você entrega o seu caminho a todo mundo, mas na hora que a gente fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Muitos entregam o caminho da sua vida aos vícios, porque é mais fácil desconectar da realidade do que encarar de pé e firmar os pés na rocha e falar, vem, onda, vem, porque os meus pés estão firmes na rocha que é Cristo. É mais fácil encher a cara, se empanturrar de cocaína, de crack, porque daí você não sabe o que está acontecendo, mesmo quando acorda, toma mais uma dose, se mantém sem noção do que está acontecendo. Nesta manhã, o Senhor está dando mais uma chance para que casas sejam reconstruídas sobre a rocha. Você hoje tem a oportunidade de falar, eu já sei tudo isso. Chega! Agora eu vou viver o que eu já sei. A partir de agora,
eu vou pôr a minha vida na rocha que é Cristo Jesus. A diferença entre as duas casas só vai poder ser percebida quando vem as provações. Porque, olhando de fora, casa é casa. É igual carro. Felipe estava me dizendo que ele foi para o Jalapão e tinha uma Hilux abandonada lá no meio de 5 meses, um carro novo, aparentemente novo, que não conseguiu resistir aos intempéries e à estrada que não é estrada. E aí ele, conversando com quem estava levando ele e a Geórgia para o lugar, disse, olha, mesmo sendo novo, o carro precisa ter uma suspensão reforçada para resistir o caminho. Aí você põe a Hilux com suspensão original e do lado a outra. De longe os dois são carro, os dois são Hilux, só que uma tem suspensão de titânio, a outra de ferro, de aço simples. Você percebe que as duas casas que Jesus está falando passam pela mesma tempestade, mas a diferença só vai se mostrar depois desses ventos? Elas são iguais. Por isso que não dá para a gente saber quem é joio e quem é trigo. Por isso que não dá para a gente saber quem é ovelha e quem é bode. É só lá no último dia que o Senhor vai falar, ops, espera aí. Eu não te conheço não, já a gente vai terminar com o começo. Essa mensagem está invertida, ela vai terminar com o seu começo. Mas vamos lá. A verdade do que Cristo está falando nesses parágrafos, no Sermão do Monte, é o seguinte, nenhum conhecimento intelectual sobre Jesus resolve na hora H. É isso. Ele também está dizendo, nenhuma profissão de fé verbal, Jesus, como eu creio no Senhor, não resolve no dia a dia. Na tempestade não resolve. Se não está no teu coração, não adianta. Títulos ministeriais, título de pastor, tenho 50 anos de crente, sou batizado. Isso não adianta se a gente não coloca em prática para valer. O sermão está dizendo o seguinte, fé sem prática é uma fé vazia. Tiago vai dizer isso, Tiaguinho vai dizer isso depois. Fé sem obra é uma fé morta. Sem fazer. Quando o conhecer não chega na ponta dos dedos, não valeu nada. Quando o conhecer não faz com que esses joelhos toquem o chão para orar, não adiantou nada. Quando a teologia não é feita de joelhos, ela é bonita, mas ela não resolve no dia da sua tempestade. Essas palavras, quando diz assim, aqueles que ouvem essas minhas palavras, Jesus está se referindo a todo o sermão, que vai do capítulo 5 ao 7. O sermão estava sendo dirigido àquelas pessoas que criam e que creem em Jesus naquela hora. Mas ele agora vem para nós, e ele está hoje sendo dito, em 2022, para nós. Aquelas pessoas já passaram, mas nós estamos aqui. E as tempestades continuam aparecendo de vez em quando. Esse trecho que a gente meditou, ele mostra a necessidade de entender aonde é que tu está construindo a tua vida ministerial e a tua fé. Quando ele diz que o homem que construiu na rocha, ele está fazendo referência a si mesmo. Diga, ele está fazendo referência a si mesmo. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios, seu aplicativo aí. 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Obrigado pelo servo de Deus que deixou essa aguinha aberta aqui para mim, viu? Eu estava procurando aqui, estava ali. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 3:9 diz assim, é Paulo dizendo aos corintianos, a igreja dos Coríntios, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi dada ou concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e
o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aleluia. Logicamente, aqui Paulo está falando da sua obra ministerial, de que um faz, o outro continua. Aqui na igreja, os meus avós, há 50 anos atrás, foram fundadores dessa igreja. Eu tenho 47, vou fazer 48. Quando esta igreja foi fundada, eu não tinha ainda existência. E depois, eu cresci nessa casa, e eles lançaram esse ministério sobre alicerces chamado Jesus Cristo de Nazaré. E depois vieram outros e outros sucessores. Hoje, essa incumbência está comigo, e a família continua aqui, os membros continuam aqui, e glória a Deus por isso. Mas o alicerce tem que ser o mesmo. Nós não podemos lançar sobre o outro alicerce. Nós que choramos pelas imagens dos últimos dias em Petrópolis, que há uma repulsa em nós pelos culpados, pela falta de iniciativa, talvez, governamental, da Defesa Civil, seja lá de quem for, a gente fica indignado. Nós repudiamos essa tragédia de Petrópolis, as vidas que estão a cada dia sendo contadas como perdidas, como mortas. Nós mesmos temos a oportunidade hoje de cuidar da nossa casa espiritual. Nessa manhã o Senhor está chamando a minha atenção e a tua. O Senhor está dando uma oportunidade para nós hoje de rever aonde está firmada a base da nossa vida, do dia a dia. O que você faz quando você acorda amanhã? Tem a ver com o que você sabe sobre o Evangelho, o que Cristo diz que tem que ser ou não? E nós, assim como estão dizendo que essa tragédia de Petrópolis foi anunciada, Cristo mesmo, quando termina o seu sermão, ele anuncia a possível tragédia daqueles que não firmarem as suas vidas na rocha que é Cristo. Então, se puder, você diz, se eu pudesse fazer alguma coisa por Petrópolis, talvez você tenha até doado dinheiro. Faz uma coisa por você hoje. Dá uma olhadinha como está a tua casa espiritual. Porque a tragédia é anunciada para quem está construindo sobre a areia. Quem está vivendo a vida fácil, porta larga, de boa, tranquilo, vou vivendo. Amigos de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E vamos levando. Vida leva, vamos embora. Tudo. Mas a tempestade vem, os dias maus vêm. Hoje é dia de nós refletirmos e pensarmos, o que eu estou fazendo? Eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não pratico. Há tempo. A boa notícia hoje, há tempo e Jesus Cristo está nesse lugar, a rocha está aqui. Ainda dá tempo para você. Não importa a tua idade, não importa a fase da vida, não importa qual é o diagnóstico. Eu vou continuar dizendo, está aí meu pai, tratando de um câncer, com uma quimioterapia nervosa, um vento, uma tempestade. Mas ontem fui lá na casa dele, e como ele está firmado na rocha, minha mãe está firmada na rocha, nós estamos firmados na rocha, sabe o que ele está fazendo? Exercício com elástico. Aí hoje eu fui buscá-lo para vir para a igreja, ele está aí, ó. E você, irmão, com a dor de cabeça não quer vir para a igreja, mas tudo bem. Aí eu chego lá no portão, ele aparece, abre o portão, daí vem minha mãe atrás. Olha, fui voltar para pegar a chave, ele escapou de mim. Ele veio sozinho andando. Aí chegou para mim e falou, fiz 200 já hoje, no elástico. Sabe por que dá para a cabeça pensar nisso? Porque o diagnóstico, porque a dificuldade, quando toma essa bendita quimioterapia, que está combatendo lá o tumor, ela também causa os seus colaterais. Você já sentiu a sensação do limão na tua boca, que te deixa com... Isso ele tem sentido em outras coisas que ele põe na boca. Aí tem que ficar escolhendo para ver o que dá para comer naquele dia. Mas não é para exaltar a vida dele, porque ele é homem como eu, como você. Mas é para exaltar a postura dele, de pôr a vida dele na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré.
Eu falei para vocês que a mensagem está invertida. Eu quero que você volte no texto e nós vamos concluir. Lá no texto que a gente leu, só no comecinho, Mateus 7, 24. Vai comigo lá. Olha o que diz, vamos ler só o primeiro versículo de novo. Diz assim: portanto, é isso que tem? Portanto, todo mundo tem portanto aí no seu texto? Quem tem o portanto, vírgula? Todo mundo tá? Está escrito portanto no seu aí? Todo aquele. Todavia. Todo aquele. Tem algumas traduções que já vão direto para o todo aquele. A tradução NVI tem portanto. Mas tudo isso, queridos, e por que em alguns textos tem o portanto? Porque o que vem antes, imediatamente antes, importa. Vamos ler o que vem imediatamente antes. Isso significa ler Mateus 7, do 21 até o 23. Olha aí. Como eu tenho paz de poder pregar abertamente a palavra do Senhor nessa manhã, sem maquiar e deixar bonitinha, porque deixa arder no seu coração. Eu vou colocar a dinamite, que é a própria palavra, que não precisa de defesa, e ela vai fazer a construção no teu e no meu coração nessa manhã. Mateus 7, 21 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz, diga comigo, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui. Aí continua: portanto, ou todo aquele que constrói a sua casa na rocha. Jesus está dizendo: quem não faz a boa obra, faz uma obra que não é boa. Pratica o mal. Quem não pratica o bem, pratica o mal. Não tem meio termo. E só fica de pé aqueles que praticam aquilo que é certo, aquilo que é bom. Só fica de pé e só pode apresentar raízes nos braços aqueles que têm os pilares da fé de pé, para a glória não de si mesmo, mas para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a toda a nossa comunidade e vamos edificar as nossas casas em Cristo Jesus, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.